Olá pessoal, eu sou Fábio Chazin. Esse é o 6º capítulo da série O Brasil é do Brasil. É hora de renovar o Brasil. O tema de hoje é: o que é renovar o Brasil? Não é raro que no nosso dia a dia a gente testemunhe pessoas agindo sem respeito com os outros. Coisas assim acontecem o tempo todo. Desde o comportamento mais simples, como desrespeitar a faixa de pedestre, jogar lixo na rua, desrespeitar o direito preferencial nos caixas de supermercado, assento nos transportes públicos e tantas outras coisas mais. Dá sempre vontade de dizer que é por isso que o Brasil está como está. Dá vontade de perguntar para a pessoa se é assim que ela se comporta na casa dela. Mas a gente sabe que isso só vai gerar mais confusão. Não vai adiantar nada, desse jeito não vai melhorar o país. A gente sabe que exercer a cidadania é um comportamento da civilidade. A gente aprende com a prática, participando da vida coletiva, da vida da nação. Então vamos falar disso. Entre os quase 200 países no mundo, o Brasil é um deles com território próprio e um sistema de poder definido por uma Constituição. É a terra da nação dos cidadãos brasileiros, que compartilham uma história, um idioma e uma cultura comum. Cada cidadão é um elo da mesma corrente, ou se preferir, um fio do mesmo tecido. Os cidadãos são pessoas, e pessoas são diferentes umas das outras. Tem cidadão pobre, cidadão rico, cidadão letrado, iletrado, sexos diferentes, idades diferentes, crenças diferentes. Tem uns que trabalham no campo, outros que trabalham nas cidades. Todos são diferentes, mas unidos em torno de uma única nacionalidade. Todos são brasileiros. É a maravilha da diversidade. Todos reunidos formam o tecido social do Brasil, a sociedade brasileira, o povo brasileiro. O sistema de poder político do Brasil, definido pela nossa Constituição atual, é de uma república presidencialista formada de estados federados, em que as decisões políticas seguem os preceitos da democracia representativa, de cima para baixo. A república presidencialista federativa e a democracia representativa são as roupas que a nação decidiu vestir em um certo momento da sua história, achando que assim poderia ir de encontro à prosperidade do cidadão e da nação. Se falhou na sua missão, o sistema de poder político tem que mudar. A democracia representativa tem que dar lugar à democracia participativa. Estamos vivendo um momento em que é do entendimento geral que todos os cidadãos são iguais perante a lei e que todos os cidadãos têm o direito de exercer a sua cidadania. Hoje o povo brasileiro quer ver justiça e quer ter voz. Quer manifestar que está descontente com o político que deveria estar lhe representando e não está. O povo está descontente com a maneira que o poder central está governando ou desgovernando o país. O cidadão quer poder se expressar, quer exercer a sua cidadania. Daí a necessidade de reformar o sistema de poder, a estrutura de poder. É hora de recolocar ordem nos valores da nação, repor o cidadão no centro das preocupações e as instituições do Estado a seu serviço, e não o contrário. O atual sistema de poder não está conseguindo cumprir a sua finalidade de servir o cidadão. Tanto o federalismo como a república, a democracia representativa atuais demonstraram que são vulneráveis à manipulação dos políticos sem escrúpulos. Tem que consertar isso. O jeito de consertar o sistema de poder político defeituoso, ou seja, o federalismo e a democracia defeituosos, é consertar a Constituição Federal. Para começar, temos que saber se queremos mesmo, de verdade,
que todo poder emane do povo e que seja exercido em seu nome, ou que isso continue a ser só uma frase de efeito. Se queremos isso de verdade, então temos que finalmente criar mecanismos para o poder fluir de baixo para cima. Temos que criar um canal autônomo e independente para o cidadão emanar o seu poder para cima, de baixo para cima. Se o cidadão é a célula da nação, o lugar onde o cidadão vive tem que ser a célula da federação. O cidadão tem que poder se manifestar no dia a dia. No dia que isso acontecer, pode ter certeza que quando você flagrar alguém cometendo uma incivilidade, ele vai se envergonhar de ter feito isso. Quando exercer a cidadania for parte do nosso dia a dia, a sociedade vai se policiar sem polícia. O cidadão vai deixar de ser uma entidade fictícia e virar uma entidade real, natural, que pode influenciar o ambiente em que ele vive. Isso vai depender do tamanho do poder dado ao município ou distrito em que o cidadão vive. Vai depender da possibilidade do cidadão influenciar o poder central. Essa questão tem que ser o foco principal da renovação da Constituição Federal do Brasil. É hora de eliminar a coexistência da democracia representativa com o presidencialismo de coalizão, que é a origem das negociatas no Congresso Nacional. É hora de desfrutar das facilidades que a internet trouxe para a gente se manifestar. A internet viabilizou a democracia participativa moderna. Permitiu que os cidadãos possam, se quiserem, influenciar os seus representantes políticos em tempo real. É a hora e a vez do poder natural do cidadão. É a chance de reinventar o federalismo brasileiro. É isso que é renovar o Brasil. A nova Constituição vai ficar nisso, vai se concentrar nisso. Redirecionar o poder e a forma de exercê-lo será o foco principal. Mas para haver uma nova Constituição, os eleitores brasileiros não vão votar naqueles que não se interessam por isso, que estão esfregando bandalheira na cara da população. Os eleitores brasileiros não vão votar naqueles políticos dos conchavos nos bastidores que querem o poder para continuar abusando dele. O Brasil é um país de gente do bem, mas ser do bem não é o mesmo que ser otário. O povo brasileiro não vai votar na classe política atual que provou que é o seu carrasco. A hora é agora. As eleições estão aí. Vamos votar nos mesmos de antes, nos filhos dos mesmos de antes, nos mesmos que não cumprem os mandatos que prometeram cumprir. Vamos dar a eles mais uma chance de fazer a mesma coisa de novo? Ou é hora de renovar o Brasil? É hora de votar em gente nova, em quem quer trabalhar por um novo federalismo, por uma nova estrutura de poder que começa e termina no cidadão. Pense bem, caro cidadão eleitor. O futuro, nesse momento, está nas suas mãos. Bom, vamos ficar por aqui. No próximo capítulo, vamos falar de outro tema muito importante para o nosso futuro. Vamos falar do preço dos combustíveis flutuando com o mercado internacional do petróleo e do câmbio. A quem isso interessa? O Brasil é do Brasil. É hora de renovar o Brasil. Inscreva-se para receber mais vídeos. Até a próxima!